Uma produção de vídeo pela Fluoride Action Network. Uma obra do projeto do Estudo Americano na Saúde Ambiental. Como resultado da fluoridação de água, nossas crianças serão mais saudáveis e mais felizes. Não é perigo para a saúde que justifica adiar a fluoridação da água. Você não está lidando com uma substância benigna. Tem risco demais para muito pouco benefício. O flúor é seguro. Eles decidiram muito cedo demais que a fluoridação foi uma coisa boa antes que a ciência foi devidamente pesquisada. A comunidade de profissionais dentistas não tem noção da toxicologia do flúor. O flúor afeta não apenas os dentes. O flúor é uma neurotoxina. Tem tantas pessoas em muitos lugares do mundo a cada dia. Então, quem é responsável? Quem é médico que verifica que não estamos recebendo em quantidade perigosa? O peso da evidência mostra que a flúor causa danos e não o contrário. A fluoridação é contra todos os princípios da farmacologia moderna. É realmente obsoleta. Perspectivas profissionais na fluoridação de água. Fluoridação de água é a prática de adicionar compostos de flúor ao abastecimento público da água, com a suposta finalidade de reduzir a cárie dentária. Uma política que começou nos Estados Unidos na década de 1940 e tem sido aclamada pela Divisão de Saúde Bucal do Centro dos Estados Unidos para controle de doenças como uma das 10 maiores conquistas da saúde pública no século XX. No entanto, um crescente corpo de ciência indica que a fluoridação não é nem seguro nem eficaz. Nesse documentário, examinaremos por que mais de 2.000 científicos, médicos, odontológicos, profissionais de saúde e ambientais estão exigindo o fim da fluoridação mundialmente. Fluoridação e ética médica. A fluoridação da água é uma forma de dispensar um medicamento. Essa maneira de administrar um remédio. O flúor é uma medicina. A flúor se põe na água especificamente para alterar nosso organismo fisicamente, para fazer uma mudança física em você. Isso não é cloro, isso não é qualquer número de outros produtos químicos usados para tratar a água. Tornar a água mais segura e potável. Não é como o cloro utilizado para tornar a água mais segura e matar os germes no abastecimento da água. Essa é a única coisa em qualquer lugar do mundo que é jogada no fornecimento da água potável para realmente tratar os humanos, para tratar o corpo humano. Não há absolutamente nenhuma droga no mercado que é administrada em uma dose e que se encaixe em todas as situações. Essa prática é absolutamente obsoleta. Em farmacologia moderna, é tão claro que, mesmo se tiver uma dose fixa de uma droga, os indivíduos diferentes respondem de maneiras muito diferentes para a mesma dose. Agora, nesse caso, você tem na água e as pessoas estão bebendo quantidades diferentes de água e vão ter grandes variações no consumo. Um atleta, um trabalhador vai beber muito e muitas vezes mais água. Um diabético que ingere uma tonelada de água com comparação com a média. O propósito da toxicologia é dar a dose certa para a pessoa certa no momento certo. Isso não é o que acontece com fluoridação. Ela não pode fazê-lo. Eu preferia de um uso individual da droga e não teria problema nenhum com um médico quem então prescreve flúor para um paciente com quem ele estava mantendo contato e monitorando para possíveis efeitos colaterais e para a eficácia da droga. Isso essencialmente que é feito com qualquer outra droga. E essa maneira que deve ser feito por flúor. Porém, nós não colocamos outras drogas ou remédios na água para, por exemplo, tentar manter-se a pressão arterial baixa de todo mundo ou baixar risco de derrame de todo mundo. Não há nenhuma razão que deveríamos estar tentando uma abordagem que cabe todo mundo. O problema com a adição de medicamentos à água, obviamente, é de consentimento. As pessoas não podem dar seu consentimento informado qual é a base ética médica. Estamos permitindo que as pessoas responsáveis para abastecimento de água fazer para todo mundo na comunidade o que o médico não tem autoridade de fazer, que é prescrever medicação independentemente do consentimento informado do paciente. Mostre-me um médico que, em sã consciência, quem iria tratar de um paciente cuja história médica ele não conhece, que ele nunca conheceu, com uma substância que é destinada a fazer mudanças em seus corpos apenas com receita médica para tomar tão pouco ou tanto quanto quiser. Mas você vai ter que tomá-lo para toda a vida porque é destinado a ajudar os dentes de outra pessoa alheia. Veja a injustiça. Se 50
51% dos eleitores querem que a comunidade seja medicada, não importa se os 49% não querem. Todo mundo na cidade será medicado. O corpo humano precisa de flúor. O flúor não é um elemento essencial. Não há nenhuma exigência corporal de flúor. No Reino Unido foi determinado que o flúor não é um nutriente essencial. Procure nos livros para ver o que nosso Departamento de Saúde diz. E eles dizem que nenhum uso essencial foi encontrado para o flúor no corpo humano. Portanto, não é na categoria de vitaminas. Além de tudo, é milhares de vezes mais tóxico qualquer uma das vitaminas. O flúor não é mais considerado um fator essencial para crescimento e desenvolvimento humano. More toxic than any other vitamins. O flúor deve ser engolido. Qualquer benefício do flúor nos dentes, se houver, é tópico em vez de sistêmico. As ações de flúor principalmente são tópicos para adultos e crianças. Tem sido mostrado que é realmente um efeito tópico, principalmente ao invés de um efeito sistêmico. É eficaz por via tópica, não quando ingerido. Não há razão nenhuma para as pessoas expor todos os seus órgãos internos ao flúor. Quando se funcionar, você pode fazer tudo por via tópica. Se você quiser prevenir queimaduras solares, você não bebe protetor solar, você coloca-o em sua pele. E por isso, se quiser ter os benefícios do flúor na saúde bucal, você tem que colocá-lo na superfície do dente e na babela. A qualidade da evidência da aplicação de flúor tópico está em uma liga totalmente diferente das evidências sobre a fluoresceção da água. Quer dizer, disso não tem absolutamente nenhuma disputa. Com a adição de flúor à pasta de dentes, você vai ingerir um pouco. E isso precisa ser levado a sério, pois não é feito para ser ingerido. É feito para ser friccionado sobre a superfície do dente, que é onde você deveria tê-lo. É uma maneira muito mais inteligente para usar o flúor na odontologia. É amplamente aceito que a aplicação tópica de flúor na superfície dos dentes é benéfico, mas eu não posso ver absolutamente nenhuma justificação para pedir a toda a população de uma nação para levá-la de forma sistêmica para engoli-lo, para que se beneficiem, porque ele está disponível nas pastas dentífricas, está disponível no tratamento dentário, no dentista. Então, eu não acho que pode justificar a fluoridação da água potável com o suposto raciocínio de um tratamento tópico de dentes. É ilógico. Visto que agora sabemos que não precisa ser engolido, uma das recomendações que eu fiz é que o público tem que ser informado, mais uma vez, constantemente informado. Eles têm que ser informados de que ele não funciona por engoli-lo. E agora, será que a maioria dos países fluoretam as água? Uma das coisas que os proponentes da fluoridação são muito cuidadosos para evitar é mencionar quantas pessoas que não tomam água fluoritada. A maioria dos países do mundo ocidental não toma água fluoritada e nos Estados Unidos é definitivamente na minoria no fato que existe fluoridação da água. Muitos dos países desenvolvidos do mundo nunca fluoridaram ou já não fluoridaram mais. A maioria dos países europeus não fluoridaram. Áustria, Bélgica, Holanda, França, Alemanha, Suécia, Noruega, Dinamarca, Islândia, Itália, Grécia, Portugal. A maioria, número esmagador dos países do mundo não fluoretam. E adivinha, os dentes são tão bons, se não melhor que os dos Estados Unidos. Há menos cáries dentárias em países com água fluoritada. Uma das coisas mais impressionantes, suponho, era examinar as tendências na cárie dentária ao longo do tempo em vários países. A comparação entre os poucos países com água fluoritada, como os Estados Unidos, e os isentos, como a maioria da Europa e do mundo, são muito interessantes. Se você examinar a base de dados da Organização de Saúde Mundial para os de 12 anos, a índice de cárie dentária desce tão rápido nesses países isentos de flúor, como tem descido nos Estados Unidos e outros países com água fluoritada. Com flúor, tem visto o decréscimo da índice de cárie dentária homólogo que temos visto nos Estados Unidos durante o mesmo período. Se você pedir a alguém para selecionar as linhas no gráfico que estão em países com flúor e os países que são isentos de flúor, na verdade é impossível distingui-las. Então eu fiquei muito surpreso, embora que antigamente eu era a favor de fluoridação como padrão. I found that very surprising.
against the background of, as I say, having been a default fluoridation. Quanto flúor ingerimos dia após dia? O que você realmente precisa de examinar, o que importa no final, é quanto é sua carga total de flúor no corpo. As crianças estão ingerindo uma grande quantidade de flúor de um monte de fontes diferentes. Nós vemos tendo um grande aumento de flúor a partir de muitas fontes. A água é uma fonte. Quando bebemos produtos feitos com essa água em refrigerantes, bebidas, sopas e outros produtos, estamos ingerindo flúor a partir dessas fontes também. E também temos uma grande quantidade de pesticidas que virem no mercado que deixam resíduos de flúor em frutas e legumes. O flúor é um componente muito comum em pesticidas. Então sabia que se você beber um copo de suco de uva, que é suco de uva não orgânico, e foi processado com as peles da uva, você vai obter um nível muito elevado de flúor apenas de seu suco de uva. E as crianças bastante ingerem uma grande quantidade de flúor do creme dental, mesmo se eles forem instruídos para não engoli-lo, pois eles não enxagam a boca bem e às vezes não têm uma boa ação de engolir. Praticamente todos os autores notaram que algumas crianças podem ingerir mais flúor do creme dental do que é recomendado para o consumo total diário de flúor. Então, quem está acompanhando essa exposição ao flúor para assegurar que não estamos ingerindo demasiado? Ninguém está monitorando, ninguém está certificando a exposição total para garantir que não estamos sendo envenenados. A realidade é que precisamos reduzir nossa ingestão de flúor. Será que as crianças estão recebendo superdosagens? O Centro de Controle de Doenças admitiu que 32% das crianças nos Estados Unidos, incluindo crianças em áreas não fluoridadas, têm fluorose dental. Cerca de 1/3 das crianças nos Estados Unidos têm algum tipo de fluorose dental. E isso significa que foram expostos ao demais flúor durante sua infância. A fluorose dental é o dano ao dente por causa da exposição excessiva de flúor. Temos ingerido excesso de flúor e ele aparece como manchas brancas ou manchas marrons nos dentes. Quando se manifesta manchas brancas ou linhas em casos mais severos de fluorose, realmente se vê camadas superficiais descamando. Você vê manchas marrons e, nos casos mais graves, há real chipping, corrosão e erosão do dente. A fluorose dental é uma indicação que seu filho tem ingerido quantidades excessivas de flúor durante o desenvolvimento de seus dentes. Agora acreditamos que há vários mecanismos envolvidos. Flúor pode estar inibindo as enzimas dos seroproteinases que estão degradando os vestígios finais de proteínas que estão deixando para trás nos dentes. Os mecanismos têm algo a ver com que as proteínas constitutivas do esmalte formando ou inibindo de algumas enzimas durante esse período crítico. Se isso afeta as células do esmalte dos dentes, isso significa que também afeta as células em outras partes do corpo. Os promotores sempre tiveram essa crença, sem fundação, que você pode danificar o esmalte do dente crescente, as enzimas, as proteínas G, tudo isso ao mesmo tempo, sem danificar qualquer outro tecido do corpo, o qual é muito improvável. Não é só uma ameaça, porque os ossos têm uma estrutura similar aos dentes e neuroapóxia e apetite. O que acontece nos dentes é muito provável acontecer nos ossos também. Seus dentes são uma espécie de janela para os ossos, uma janela em seu esqueleto. Então, se existem esses efeitos adversos acontecendo em seus dentes, é muito provável esses efeitos adversos atingindo os ossos também. É um sinal de toxicidade sistêmica. Não se pode desconsiderá-la como meramente um efeito cosmético. Será que o flúor tem outros efeitos colaterais? Todo esse debate foi monopolizado há mais que 50 anos pela lobby dental, por dentistas cuja preocupação são os dentes. Bem, os dentes não são o único problema no organismo. Como dentistas, diagnosticamos a patologia da boca, as doenças da boca e tendem a ignorar ou não nos envolver com as doenças do resto do corpo, porque não está ao nosso alcance, não é dentro de nosso licenciamento para diagnosticar outras partes do corpo. Com certeza, a comunidade dental tem uma monopólio, de certa forma, sobre o estudo da flúor e tem uma miopia para com o flúor como uma preocupação dental. Porém, não é apenas um problema dental, é uma preocupação de toxicidade. O Conselho de Pesquisa Nacional tem um relatório de pesquisa que só saiu em 2006, que é uma das melhores fontes para descobrir o que o flúor está fazendo para o resto
corpo. Uma das coisas mais interessantes do relatório é a diversidade do número de órgãos que estão sendo afetados pela flúor, além dos dentes e ossos. Precisamos evitar de examinar apenas a conexão do flúor com os dentes. Precisamos considerar seu efeito sobre um monte de outros sistemas no corpo, na saúde das pessoas em geral e uma série de outros aspectos. Será que os lactantes deveriam beber água fluoretada? A advertência do ADA recentemente declarando que eles são contra a adição de água fluoretada à fórmula do bebê é o que eu acho uma decisão histórica. Finalmente, a Associação Americana Dental fez o que deveria ter feito anos atrás, é que está dizendo aos pais para evitar o uso de água da torneira fluoretada para preparar a fórmula do bebê. A associação também recomenda que não usemos água fluoretada para fazer fórmulas infantis para lactantes ou para beber. Uma das mensagens que eu acho que é extraordinária nessa edição é que o nível de flúor no leite materno é tão extremamente baixo. É 0,004 partes por milhão, que é 250 vezes menos que colocamos na água potável. Teve um par de homens que disseram, bem, talvez leite materno é falho, mas a maioria dos cientistas não compram essa ideia. Eles dizem que o leite materno parece ser o melhor que temos e o melhor que conheço. Por isso, se é pobre em flúor, talvez seja o que deveríamos ter para bebês de flúor baixa. A natureza criou um sistema para manter o flúor longe do bebê e estamos continuando isto. Pondo flúor na água para beber, eu acho que existem consequências. Os pais devem saber que o flúor é uma substância química extremamente ativa quando fica no seu corpo. Pode interferir com a glândula pineal, pode interferir com a glândula tireoide. A glândula tireoide e a glândula pineal são intimamente envolvidas com o desenvolvimento do cérebro e desenvolvimento mental. Uma preocupação real com bebês, especialmente com recém-nascidos, é que a barreira hemencefálica não está totalmente desenvolvida nesse ponto, e quando as crianças estão bebendo uma fórmula feita com água fluoretada, eles estão recebendo uma inapropriada e enorme dose de flúor no cérebro que está em desenvolvimento. Isso pode ser parte da razão, por exemplo, da redução do QI que temos visto nesses estudos chineses. Você quer evitar expor o cérebro ao flúor durante um período de vulnerabilidade. Todas essas coisas são indicadores sérios que você não deve expor os bebês ao flúor. E claro, isso é exatamente o que acontece quando você coloca flúor na água. Como você espera que as crianças de baixa renda ou de famílias de baixa renda podem evitar dar suas crianças água fluoretada? Eles não têm o luxo de evitá-lo. Eles não podem procurar fontes de água potável que não têm flúor na mesma. Eu acho que as comunidades de baixa renda poderiam ser em alto risco de efeitos adversos da exposição ao flúor ou de fluoridação da água. Flúor e o cérebro. De acordo com nossa pesquisa, não há dúvida que a ingestão de água fluoretada interrompe as funções básicas das células nervosas no cérebro. A Comissão do NRC revisou as informações disponíveis sobre os efeitos do flúor no cérebro, na função neurológica, e concluímos que parece ter uma evidência de alguns efeitos. É preciso haver mais estudos em diversas áreas. Há certamente efeitos no cérebro em desenvolvimento, mas também pode haver efeitos sobre o cérebro em indivíduos mais velhos também. Nossa pesquisa sobre o cérebro absolutamente confirmou o que se previu em nossos estudos que foi publicado em 1995. Agora há 30 estudos em animais que indicam que o flúor pode danificar o cérebro, e além disso, tem uma série de estudos na China que indicam que a flúor reduz o QI em crianças. Quer dizer, há muitas evidências epidemiológicas saindo da China que foi revisto pela Academia Nacional de Ciências, por exemplo, que isso pode afetar a inteligência da criança. Eles dizem que não pode estar absolutamente certo sobre isso, mas tem uma bem forte indicação que necessita ser investigada. Quanto a flúor afeta a inteligência e o cérebro, na minha opinião, hoje a flúor está
onde o chumbo foi no início dos anos 70. No início dos anos 70, cientistas sabiam que altos níveis de chumbo podem causar danos cerebrais em crianças e outros efeitos da saúde, mas sentiram que os níveis subclínicos de chumbo foram ok. Eu acho que a mesma coisa está acontecendo agora com o flúor. Vai requerer apenas fazer mais testes mais precisos para mostrar que os mesmos níveis baixos de flúor podem causar diminuição de QI e outros efeitos sutis. Enquanto essas pesquisas estão correndo para elucidar qual é a verdade absoluta, devemos tomar uma postura mais preventiva e dizer: tudo bem, por enquanto vamos parar de fluoretar. Flúor e a glândula tiroide. A preocupação com o flúor e o efeito sobre a tiroide é múltipla. O flúor foi utilizado para diminuir a tiroide hiperativa, especialmente na Europa na décadas 40 e 50. E as doses que foram usadas para diminuir essa atividade da tiroide estão na mesma faixa que as pessoas estão consumindo nos Estados Unidos por causa desse grande excesso de exposição a flúor. Existe um corpo de literatura que consta que a exposição da tiroide reduz a função da tiroide em seres humanos e animais experimentais, e que a exposição em humanos associados a esses efeitos estão na faixa de exposição que estão esperadas com as pessoas que bebem água fluoretada. Uma grande porcentagem da população dos Estados Unidos tem algum problema com a glândula tiroide. Agora, o grande número de pessoas cujo hipotiroidismo, tiroide mal funcionada, pode muito bem estar relacionado com o fato de que há tanto flúor no meio ambiente. A injeção de flúor afeta as ações da glândula tiroide. Se um indivíduo tivesse hipotiroidismo, deveria estar muito preocupado com a fluoração de água potável, porque levaria a uma condição clinicamente muito séria e poderia torná-la ainda pior. Os efeitos de hipotiroidismo, mesmo hipotiroidismo borderline, são coisas como depressão, letargia, tipo uma pessoa simplesmente não tem vontade de se levantar e fazer qualquer coisa. Existe novamente um monte de coisas que podem causar isso, mas a função da tiroide baixa, entre eles, a baixa função da tiroide é uma contribuinte para a depressão em pessoas, talvez muitas. Várias linhas de informações indicam que a flúor tem um efeito sobre a glândula tiroide. Será que o flúor degrada a resistência óssea? A propósito, nos Estados Unidos temos vários estudos que mostram que o flúor pode aumentar as taxas de fratura óssea. Tem uma série de estudos em revistas de prestígio como o Jornal da Associação Medical Americana que mostram aumento de risco de fratura óssea com base na quantidade de consumo de flúor de uma pessoa ao consumi-lo no nível que as pessoas ingirem na água potável fluoretada. Já sabemos de estudos com animais que a resistência do osso, na verdade, começa a diminuir quanto mais flúor no osso. O flúor faz com que o osso seja mais frágil. Um acúmulo suficiente de flúor no osso parece torná-la mais fraca, os torna mais denso em filme de raio-x, mas isto está associado a uma estrutura mais frágil. Mas é claro que estamos preocupados com fraturas de quadril, porque isso é um custo enorme para o sistema de saúde. Quando o idoso fratura o quadril em um número alto demais, isso significa que essa pessoa não vai voltar a andar ou até vai morrer. O flúor e artrite. É bem conhecido nas áreas endêmicas de fluorose que o primeiro sinal de fluorose esquelética é dor nas articulações. Os sintomas precoces da fluorose esquelética estão associados com dores dos ossos e articulações. O flúor produz sintomas idênticos aos da artrite. É impossível distinguir a fluorose ou caso inicial de intoxicação de flúor de reumatoide ou osteoartrite. É muito similar. Desconheço alguém que já examinou com cuidado cidades ou populações com água fluoretada, examinou os sintomas da artrite para determinar se o flúor está contribuindo para essa epidemia de artrite que temos na América do Norte. Eu penso que há todas as razões para estar preocupado com o flúor. E hoje, um dos fatores que contribuem para a epidemia de artrite do país, de acordo com o CDC, 1 de cada 3 norte-americanos tem algum
alguma forma de artrite. Quer dizer, 68 milhões de americanos. Supostamente, as exposições de flúor nesse país geralmente não são autossuficientes para chegar à fluorose esquelética. Mas, uma vez que é uma área que não tem sido muito bem estudada, eu acho bem provável. Não é provado ainda, mas eu acho que é provável que um monte de fluorose esquelética, na fase inicial, aparece como dor nas articulações e ossos, mas nunca é reconhecido como fluorose esquelética. Se eu tivesse artrite, eu eliminaria todas as fontes possíveis da exposição da flúor que eu pude imaginar. Primeiros casos de artrite reumatoide podem ser fluoroses, de onde vêm os produtos químicos do flúor. Se você perguntar à maioria dos dentistas o que eles entendem que estão colocando na água, a maioria dos dentistas dizem erradamente fluoreto de sódio. Fluoreto de sódio farmacêutica. A mesma coisa está na pasta de dente. Elas não têm absolutamente nenhuma noção de que em 9 de cada 10 casos é ácido hexafluorosílico. E ácido hexafluorosílico é um resíduo da indústria de fosfato. Isso acontece porque por volta de 100 anos a indústria de fosfato liberou no meio ambiente dois gases muito venenosos, fluoreto de hidrogênio e silicício tetrafluoreto. Demorou, mas finalmente eles eram obrigados a capturar esses gases e eles fizeram isso com um spray molhado de água. E que a água converte esses dois gases muito tóxicos em ácido hexafluorosílico. E em esse líquido borrado, que é cerca de 25% de concentração, é colocado em caminhões tanques e levado em todo lugar do país despejado na sua água potável. Esse material liberado no ar é um poluinte do ar. Se o líquido depurado é despejado no rio local, é um poluinte de água e ato de terrorismo. Mas se coloca em caminhão-tanque e vendê-lo para um fornecedor de água municipal e pingá-lo lentamente no abastecimento municipal, é como se fosse mágica, não é mais poluinte tóxico. Eles não despejam no rio local, pior, despejam diretamente no fornecimento municipal, gota por gota de poluinte tóxico. Agora consegui chamá-lo de um produto. Nunca é purificado, não é um composto de grau farmacêutico, é uma mistura de tudo o que se acumula nos gases do chaminé. Ele contém uma grande quantidade de contaminantes, uma grande quantidade de metais pesados. Quando se refere à adição de flúor à água potável, não está apenas falando sobre a adição de produtos químicos da fluoração, você está falando sobre a adição de todos os subprodutos e resíduos industriais que vêm junto com ele. Em Oregon, onde tem 135 comunidades que já ultrapassaram os padrões de água potável para arsênico, a ideia de acrescentar mais arsênico à água potável, mesmo que seja uma pequena quantidade, não faz muito sentido. Quando você está falando sobre a adição de flúor à água potável, eu acho muito poucas pessoas que, com mente aberta, examinam a ciência, compreendem o significado das perguntas, a direção que toda nova ciência está apontando em termos de riscos de flúor, e ainda vão insistir que devemos colocar isso na água de todo mundo para beber. Temos as melhores formas de melhorar a saúde dental do que usar fluoração. Vamos ser sábios sobre o assunto. Não funciona sistemicamente, ele funciona topicamente. Não é ético, não é necessário e é muito perigoso. Eu quero dizer que é tão óbvio, é realmente ridículo. Você tem os dentes que estão disponíveis para você. Por que bebe esse flúor? Desde janeiro de 2009, mais que 2.000 profissionais de saúde e meio ambiente e científicos estão lutando de terminar a fluoração mundial.